Eu não sei o que falar, Primeiramente, você provavelmente não vai me conhecer, meu nome é Luiz. Esse canal vai ser um canal novo, que eu vou tratar sobre futebol, principalmente sobre o Clube de Regatas Flamengo, ok? E se eu gaguejar, vacilar, errar alguma coisa, me desculpa, eu sou novo nisso, eu tô nervoso, eu tô nervoso, tô feliz pra caralho, é um misto de emoções. E o que falar? Sobre o que eu vou falar? Sobre o que, hein? Óbvio que tô aqui pra falar sobre Flamengo e Racing. Quartas não, comecei errando já. Semifinais de Libertadores, Flamengo contra o Racing. Racing, um time cascudo, time argentino, a gente sabe que é chato, mesmo a gente estando em uma fase melhor, mesmo o time brasileiro estando em fase melhor, sabemos quão chato é jogar contra um time argentino. Eu tô ajeitando as coisas aqui, vai comentando com vocês, conversando junto, porque eu não preparei nada, esse vídeo não tem roteiro, não sei como eu vou editar, não sei se eu vou colocar música, não sei que música colocar, eu sou novo nessa porra, eu não sei se dá copyright ou não, mas eu vou evitar ao máximo cair esse vídeo. Então vamos lá, para começar. Que goleiro é o Rossi, que partida do Rossi. Meu Deus do céu, meu Deus. Fazia tempo que eu não vi um goleiro tão bom assim no Flamengo. Diego Alves foi muito importante, muito pegador de pênalti, muito catimbeiro. O Hugo também. O Hugo era um bom goleiro. Até aquele vacilo contra o São Paulo, aí tudo desandou. Qual que é o outro? Tô esquecendo do Santos. É Santos? Santo? Eu não lembro o nome do cara. Mas ele também era um bom goleiro. Fora muitos outros goleiros aí que o Flamengo teve. Mas, cara, eu posso estar falando uma grande merda aqui, tá? Se eu estiver falando merda aqui, me desculpem. É o calor da emoção, é o calor do momento. Mas eu não cheguei a ver, pelo menos, um goleiro tão milagreiro quanto o Agustin Rossi. Eu não cheguei a ver um goleiro tão completo como o Agustin Rossi. Eu tava conversando com meu pai hoje durante o jogo que se o Flamengo fosse campeão dessa Libertadores, estaria muito na conta do Rossi. E o Rossi deveria ser considerado um herói para essa Libertadores, porque ele é o que mais merece ser tratado como um herói nessa Libertadores. Deixa eu me ajeitar aqui no enquadramento. Ele tá fazendo partidas sensacionais. Eu lembro do mata-mata ainda, ele fazendo aquela última defesa, aquela defesa que passou na mente de todo flamenguista, as últimas eliminações, humilhações, sabe? Aquela defesa que é crucial para um time chegar numa final que está hoje. Então, essa foi a defesa do Agustin Rossi, ainda no mata-mata. Aí chegou quartas de final, pênaltis. Agustin Rossi pegou 2 pênaltis de brincadeira. Ainda fez uma partida absurda contra o Estudiantes. Mas teve aquele erro? Teve. Eu, sendo bem sincero, não considero tão erro assim, um erro tão grotesco. Mas ele, querendo ou não, fez uma partida absurda contra o Estudiantes, se recompôs e nos pênaltis ele decidiu mais uma vez, ele mostrou por que ele é o goleiro do Flamengo. Ele mostrou o porquê que ele era titular absoluto no Boca. Ele mostrou por que escolheu sair do Boca, que era um local que ele já tinha tudo estruturado, era um local que ele já era um ídolo, já era um grande jogador, para vir tentar apostar tudo no Flamengo, que era um time que estava com problema de goleiro. É um time chato, é um time muito chato. Falamos a verdade. Para ser goleiro do Flamengo, tem que ser muito doente da cabeça, tem que ser muito retardado, porque o Flamengo é um time muito chato em questão de seus jogadores. Obviamente, nós não queremos voltar à fase ruim de antigamente que nós não tínhamos como pagar uma cadeira de verdade para os jogadores sentar para dar entrevista. A gente não quer voltar a isso. Por isso que somos extremamente chatos em questão de resultado, em questão de jogador, em questão de falha. O Flamengo é um time chato com isso tudo. Outros times aceitam mais tranquilo. O Flamengo não. Se o cara falha, pode ser
pode definir ali um final de carreira para ele no Flamengo, tá ligado? Mas o Agustin Rossi decidiu apostar, o Agustin Rossi decidiu apostar toda a sua carreira vindo pro Flamengo do nada. Ele foi muito julgado, eu lembro que ele foi tratado como uma má contratação, que os argentinos o chamavam de burro por trocar o Boca pelo Flamengo, que era uma má aposta, por assim dizer, e hoje ele é o cara que coloca o Flamengo em mais uma final de Libertadores. Ah, mas outros jogadores também foram importantes. Carrascal mesmo. Carrascal foi muito importante, aquele primeiro gol dele. Se não fosse o Carrascal, hoje também estaríamos no pênalti, ou até mais lascados, mas não posso falar no jogo de hoje. Mas se não fosse o Rossi, a gente teria tomado 4 gols fáceis do Racing. Rossi eu não sei, merece merece uma estátua do Rossi se a gente for campeão dessa Libertadores. O Rossi merece, sei lá, sabe? O Rossi merece alguma coisa se a gente for campeão dessa Libertadores, porque ele é o herói dessa Libertadores. Ele deve ser tratado como o principal nome dessa Libertadores. Mas vamos falar sobre mais um ponto muito bom. Flamengo, a gente chegou hoje com aquele papinho de na Argentina é outro papo. Na Argentina eles classificam. O Flamengo ganhou de um gol, tá lascado, não vai passar. O Flamengo no primeiro tempo, contra o time completo, ele mostrou para que veio. Muitas das vezes, durante muito tempo do primeiro tempo, eu acho que uns 30 minutos por aí, a gente colocou uma alta pressão no Racing. A gente quase fez 1, 2, 3 gols. Foda que o goleiro dos caras, quando é contra o Flamengo, vira o Neuer, né? Aí é meio complicado fazer gol no Neuer. Mas beleza. Então a gente não veio para jogar como um time pequeno. A gente veio realmente para bater. O Flamengo não é time pequeno. O Flamengo não é um time de jogar atrás. Não é um time de se retrancar. Quando tá jogando com o time completo. Quando tá jogando com o time ideal. Só que ocorreu o lance polêmico da expulsão do Plata. Muita gente dá como certeza a expulsão, mas sendo bem sincero, eu acompanho muito futebol, eu não acompanho só o Flamengo, eu ainda estou analisando se eu vou fazer vídeo sobre outros clubes, sem clubismo. Eu sou alguém que sou completamente apaixonado pelo Flamengo, eu amo muito o Flamengo acima de qualquer outra coisa relacionada a futebol, claro. Mas eu também amo futebol. Eu amo uma partida justa. Eu evito o máximo ser clubista. Então, tô analisando ainda se eu vou falar sobre outros clubes aqui. Mas voltando ao assunto. A expulsão do Plata. Não era um lance para expulsão. Vejo muita gente chamando o Plata de burro, porque ele foi mesmo. Ele foi muito burro nesse lance. Porque era algo sem necessidade. O Flamengo estava conseguindo voltar a ter o controle do jogo. Mas em um lance infeliz, o Plata foi expulso. Por nada, praticamente. Ele deu, se eu não me engano, um tapa na perna do jogador do Racing, que fez sabe, aquela cera de Argentina, aquela cera nojenta de Argentina. Só quando não é o Rossi. E o juiz, que não tinha visto, o juiz estava de costas pro lance. Ele aplicou o vermelho direto, acreditando que o Plata tinha dado um soco, tinha agredido de verdade o jogador. Sendo que no lance anterior ele também estava de costas e não viu uma joelhada, ou foi uma perna na cara, um puxão de cabelo, jogando o Plata no chão. Para isso o VAR não chama. O VAR nem sequer poderia ter chamado, na verdade, porque foi falta, o VAR não chama. Mas, mano, aquilo não era vermelho. Eu cansei de assistir futebol e cansei de ver lances iguais àquele, que dão no amarelo se derem alguma coisa. E eu não falo só de campeonato brasileiro. Sabemos que no Brasileirão a arbitragem é bem duvidosa. Mas na Espanha, por exemplo, Real Madrid mesmo teve lance assim que nem cartão saiu. Barcelona também, inclusive. Eu gosto mais de Barcelona do que o Real Madrid, deixando claro.
Barcelona também teve lance assim que não deu amarelo, não deu vermelho. Então lance igual esse do Plata é típico, é comum, muito comum no futebol brasileiro. O erro não foi do Plata. Obviamente tem uma parte de culpa, mas o erro não foi do Plata. O erro foi do juiz, que estava de costas para o lance e mesmo assim preferiu tomar medidas que nem de frente ele poderia ter tomado. Entende? O VAR preferiu não chamar, o que também é um absurdo. Era lance claro para o VAR intervir, porque mesmo que tenha sido agressão não foi aquela barbaridade que o jogador do Racing estava esperando, e aquilo é um lance de interpretação. Tem juiz que daria falta por simulação para o jogador do Racing. Não foi o caso hoje. Ou daria amarelo para os dois, tanto para o jogador do Racing quanto para o Plata. Não foi o caso hoje. O juiz tomou uma atitude infeliz. Eu não falo isso por ser clubista, eu falo isso por ser a verdade. Cansei de ver lances do próprio Flamengo, do jogador tentar levantar o jogador do Flamengo que tá caído, ou o jogador tentar levantar o jogador do Palmeiras, um jogador do Grêmio, um jogador do Vasco, por exemplo. E o jogador só retribuía assim, tipo, porra, o que tu acabou de fazer e tu ainda quer que eu me levante, tá ligado? Além de ser uma cera, além de ser uma falta absurda, é algo comum. O jogador vai estar pilhado, é algo comum. Se fosse uma agressão, uma mão na cara, ou realmente um soco, se fosse um soco mesmo, eu ficaria calado. O Plata teria errado muito. Ele errou, mas não era lance para expulsão. Foi muito infeliz a atitude do juiz hoje. E era uma atitude que poderia ter prejudicado o Flamengo. É uma atitude que podia ter prejudicado outro time. Se tivesse prejudicado qualquer outro time e eu fosse fazer vídeo sobre esse time, sobre esse jogo, eu comentaria sobre esse lance, porque pra mim não importa o time. O negócio é que tem... Ok, agora mudando de assunto, eu queria comentar mais uma coisa. Que infelicidade. Que infelicidade do técnico do Racing. Eu lembro que saindo lá do Maracanã, ele saiu comemorando, feliz, pulando. Porra! Nós estaremos em Lima na final. Nem te conto. Eu nem te conto quem que vai estar em Lima. Eu nem te conto quem que vai estar em Lima. Eu nem te conto quem que vai estar em Lima. Eu nem te conto quem que vai estar em Lima. Estaremos em Lima na final. Lá no... sei lá o nome do estádio do Racing. Nós resolvemos. Iremos garantir a nossa vaga na final. Ele bateu no peito pra falar isso. Mano, se fosse qualquer outro time, eu entenderia ele ter essa soberba, eu entenderia ele ter essa felicidade, já comemorar antecipadamente. Mas tem 3 times que tu não pode duvidar atualmente. 3 times é o caralho, tem 2. Flamengo e Palmeiras. Tu não comemora uma desclassificação desses times antes deles realmente ser desclassificados. Não pode comemorar. Ele comemorou achando que ele tinha chances. Mas ele comemorou como se fosse uma certeza estar em Lima. Se eu te contar que com 1 a menos tu não conseguiu fazer um gol em praticamente 45 minutos, tu vai ficar embaçado. Detalhe, o Flamengo ainda no primeiro tempo teve mais chance de abrir um 2 a 0 do que o Racing de empatar o jogo. A sorte do Racing foi que o Plata foi expulso, porque senão o Flamengo tinha feito pelo menos um gol nessa partida. O Flamengo faria gol nessa partida, ia por um placar muito mais avantajado para a final. A sorte do Racing é que o Plata foi expulso. E que o Felipe Luiz teve que tirar o meio de criação ali, teve que tirar o ataque. Senão o Racing estava mais embaçado do que está agora.
Agora bora falar sobre mais um ponto importante. Esse vídeo eu não tenho muito o que falar, mas temos Palmeiras amanhã, Palmeiras LDU. E como eu disse, tem 2 times atualmente na América do Sul que tu não pode considerar que já está ganho. E um deles é o Palmeiras. Não seria uma surpresa para mim se o Palmeiras virasse amanhã. É um 3-0, é um placar amplo, é um placar complicado, mas já vimos o Palmeiras fazer isso inúmeras vezes, principalmente nos últimos anos. Já vimos o Palmeiras buscar resultados que não eram, que ninguém dava como certos, que ninguém tinha dúvida que o Palmeiras não conseguiria. Contra o próprio Botafogo se reestruturando já antes do seu ano de glória, antes do ano da Libertadores. O próprio Botafogo foi uma prova disso, abriu 3-0 no primeiro tempo ainda. E o Palmeiras só tinha um tempo e conseguiu fazer um 4-3. Imagine um jogo lá no Allianz. Tá ligado? Então, sendo bem sincero, eu não vou torcer pro Palmeiras porque, né, flamenguista. Eu sou clubista ainda. Eu não sou clubista em questão de arbitragem, mas eu ainda sou clubista. Mas não seria uma surpresa pra mim ver o Palmeiras nessa final. Não seria uma surpresa pra mim ver uma final 100% brasileira novamente. Não seria uma surpresa pra mim ver um Flamengo X Palmeiras. Eu acho que é mais surpresa pra mim a LDU ganhar lá ainda de 1-0 ou empatar lá do que o Palmeiras ser desclassificado. Não, se classificar. Eu acho que tem mais chances do Palmeiras conseguir se classificar amanhã do que da LDU empatar o jogo. Deixar o jogo empatado lá. É quase uma certeza de que o Palmeiras ganha o jogo de amanhã. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por me ouvir. Desculpe muitas coisas. Eu não vou ter uma edição muito ampla, porque eu sou novo nisso aqui. Eu não vou criar o canal no YouTube hoje. No horário que tu tá vendo esse vídeo, eu tô criando o canal do YouTube aqui. Mas muito obrigado pela atenção. Se puder compartilhar, compartilhe. Se puder dar like, por favor, dê um like. Se tiver gostado do conteúdo. É algo simples, é só eu falando, minha cara, mas... evoluções, né, galerinha? Todo mundo começa de um ponto e esse é o ponto que eu tô começando. E, cara, o Flamengo tá na final de mais uma Libertadores. É o que? A quinta final de Libertadores que o Flamengo tá. É a 4ª final desde 2019. 2019, 2021, 2022, 2025. É isso? 19, 21, o Flamengo pegou o Palmeiras, 22 fomos campeões, 23, 24 foi Fluminense e Botafogo, é isso. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Em 7 anos o Flamengo tem 4 finais de Libertadores. Isso é um absurdo. É um absurdo. E a gente tem muito que agradecer o Dutra. Porque a reestruturação do Flamengo está muito na conta dele. É isso. Obrigado por me ouvir. Tenha uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu não sei quando vou soltar. Eu ainda vou ver se eu edito um pouco. E se puder se inscrever também vai ajudar muito. Obrigado. Saudações rubro-negra. Que venha mais uma final.